Por fim, entramos agora na última e terceira etapa da nossa aula. Vamos ver como a obra literária de Lucas se relaciona ao seu propósito teológico. Nós vamos verificar que Lucas dá ênfase muito grande àqueles que são despossuídos da salvação. Despossuídos porque desprivilegiados, isto é, eles não têm um acesso direto à salvação providenciada por Deus, por lhes faltar a habilitação para tal. Eles são os pobres, são os doentes, são os enfermos, são os excluídos. Lucas, então, é esse grande evangelho que fala que Jesus veio trazer a salvação, mas essa salvação não está disponível a todos, a não ser aqueles que se sentem carentes e se colocam no lugar de carentes desta salvação. Esta salvação, por sua vez, é trazida por Jesus e é depois levada por suas igrejas a todo lugar. Cabe a elas anunciar a Jesus Cristo. Cabe a elas falar desta salvação a todos os povos, por considerar que cada povo e cada lugar de fato precisa da salvação. É assim que Lucas faz uma grande ponte para Atos dos Apóstolos. E você perceberá isso quando nós fizermos o nosso estudo daqui para adiante. Não se esqueça de fazer o exercício e de também ler os textos explicativos e o texto complementar. Até nossa última aula. Muito bem, você que acompanhou a gente até aqui, agora podemos caminhar para o final do nosso estudo. Peço a você que acompanhe depois o texto explicativo. Nele estão muito mais informações que vão te ajudar a complementar estas que são dadas por meio desse comentário através dos slides. Também não deixe de estudar o texto complementar. E, por fim, não deixe de fazer o exercício. Essas atividades, elas ajudam você a fixar esse aprendizado, ao mesmo tempo em que também te dá as notas, ou a média que você precisa para ter a sua aprovação no curso e obter o nosso certificado, que será muito importante, quem sabe seja útil para você em alguma situação. Voltando ao nosso estudo do Evangelho de Lucas, observe o que estamos chamando de comunidade lucana. Ela seria composta, no mínimo, de uma mistura de judeus e gentios. Por que isso? Se você lembrar-se do que a gente já mencionou acerca da composição ou das inferências para a situação histórica da produção do Evangelho, isso não será difícil para você entender. Então, uma mescla de judeus e gentios, com a predominância dos judeus, ou pelo menos das suas influências entre esses gentios. Estamos pensando aqui em um grupo de pessoas que são oriundas do judaísmo, mas que também alguns não passaram por esse processo de nascer dentro do judaísmo, mas fizeram-se de alguma maneira judeus ou conheceram as tradições e costumes dos judeus por meio do judaísmo. Por outro lado, a gente então pode pensar, bom, seria a igreja de Antioquia o lugar ideal para pensarmos nessa comunidade lucana, aquela igreja famosa de Atos capítulo 11, capítulo 13, capítulo 15? Bem, algo assim poderia ser muito viável, mas há uma discordância acerca daqueles que estudam a respeito da origem da comunidade lucana e destinatária do Evangelho de Lucas, pelo fato de que não parece que aquela comunidade está tão interessada nas tradições judaicas, nas origens judaicas da vida de Jesus Cristo, como o Evangelho sugere. Observe que o capítulo 1 e 2 de Lucas dá muita ênfase a esse aspecto, né? Então, Antioquia, por outro lado, já teria um razoável conhecimento e proximidade com a herança judaica, e isso ajuda em pensar, por outro lado, que o Evangelho diria a respeito exatamente essa comunidade. Parece meio contraditório, mas alguns acham que, de fato, Antioquia não teria suficiente interesse nas tradições judaicas. Por outro lado, até porque ela teria já um razoável conhecimento. E então não faria sentido explorar tanto mais essas próprias tradições. Logo, a gente tem que ser levado a pensar na Igreja de Roma como a comunidade adequada
onde estaria ali o interesse no Evangelho de Lucas. Talvez a relação de Roma com a obra de Atos, ou com o final de Atos, onde há uma ênfase muito grande a Roma. Na verdade, o Evangelho, a proclamação do Evangelho começa em Jerusalém e termina com Paulo na cidade de Roma, pode sugerir que dali tivesse brotado o interesse no próprio Evangelho. Também, por outro lado, a gente tem que pensar aqui, se for verdade que o Evangelho de Marcos foi escrito para a cidade de Roma e o Evangelho de Mateus circularia perante a igreja da Síria ou as igrejas na Síria, inclusive Antioquia, não faz sentido pensarmos em uma comunidade lucana na cidade de Roma ou na cidade de Antioquia. Portanto, hoje a gente tende muito a pensar que a comunidade lucana estaria localizada no território predominantemente gentílico, grego-macedônio ou centro-asiático, que foi o objeto principal da missão de Paulo. Segundo Atos 16, o autor de Atos caminhou muito por essa região, até conhecendo-a, portanto, muito bem. Pelo menos ele conhecia bem os seus mares, pois participou de um naufrágio juntamente com Paulo. Se ele foi escritor do Evangelho, é possível imaginar que ele tenha escrito pensando nessas comunidades cristãs judaico-gentílicas da missão paulina. Agora vamos imaginar um pouquinho acerca da missão paulina lá pelos anos 70, anos 80 do século I. Paulo já teria falecido, as suas igrejas estariam consolidadas juntamente com sua liderança, uma estrutura própria, só que eles não tinham um evangelho que pudesse somar a mensagem apostólica de Paulo às origens na própria mensagem e vida de Jesus. Nessa época, certamente Jerusalém já estaria destruída e o judaísmo ali, o cristianismo ali desenvolvido também esmaecido, e a própria esperança da fé cristã se voltava para as novas áreas evangelizadas pelos apóstolos e outros cristãos, sobretudo na área menor. Portanto, você pode fazer uma bela comparação entre Lucas capítulo 24, 44 a 51 e Atos capítulo 1, versos 1 a 5 e depois o verso 9. Não vamos fazer isso agora, mas você pode pausar nesse momento o slide e consultar até mesmo a sua Bíblia. Observe que interessante que está acontecendo aí. Observe que o término do Evangelho de Lucas coincide com o início do Evangelho do livro dos Atos. E observe que em ambos os textos há uma menção muito clara para que os discípulos vão a todas as nações, ou para que eles comecem a pregar a todas as nações a partir de Jerusalém. Praticamente as mesmas palavras de Jesus são reproduzidas em Lucas e em Atos. Agora, o que isso indica para nós? Que há um interesse muito grande, então, no Evangelho, em preparar as comunidades na Ásia, na Macedônia, na Acaia, ou principalmente na Ásia, para a continuidade da obra evangelizadora de Jesus e dos primeiros discípulos dele na Judéia e na Síria e na Palestina de modo geral. Portanto, o que a gente pode aprender agora? A partir da composição literária, é que a narrativa de Jesus está enraizada em certa cronologia histórica a partir das fontes que ele recebeu, no caso Lucas. Ele pega a história de Jesus e coloca entre dois acontecimentos marcantes: o batismo de Jesus e sua morte e ressurreição. Olha que interessante, o batismo está ligado à pregação de João Batista, no qual a justiça da lei se cumpre, no qual as predições dos profetas são realizadas, e então essa etapa passou. O que segue? A morte e a ressurreição de Jesus, que abre-se para o mundo novo que está por acontecer, o futuro que ainda chegou e que tem a ver com essas igrejas que estão na Ásia Menor, para a qual se abre diante delas, se descortina perante elas a novidade da vida vivida por Jesus Cristo e pelo Evangelho de Jesus. Então, o que é que nós temos aí? A história de Jesus vivida em um tempo entre dois tempos. Aquele que antecede a seu batismo e aquele que segue a sua morte e ressurreição. Nesse tempo está a história das igrejas.
E a história de Jesus é o modelo, é o paradigma histórico que vai ajudar essas igrejas gentílicas a realizar a sua própria história no segmento, então, de Jesus. Então, agora, você pode observar o tópico a seguir, que é a maneira como Lucas organizou o seu evangelho. Esse evangelho está de tal maneira constituído que leva exatamente para esse fim. Na verdade, ele se liga a Atos, no capítulo 24, pelas aparições do ressuscitado agora na cidade de Jerusalém. Portanto, finalizando o nosso estudo, queremos que você acompanhe com a gente um pouco esse acento teológico do Evangelho de Lucas. O que Lucas está fazendo? Ele está acentuando a presença salvadora de Deus no mundo e não só no território judeu, porque de Jerusalém o Evangelho, a salvação vai até a todas as nações, até os confins da terra. E como é que isso é feito? Pelo Espírito que dá unidade a essa narrativa de Jesus Cristo, que salva aqueles que estão na sua atividade na Judéia, na Galiléia e também pelos seus discípulos, pelas suas igrejas em todo lugar. Na citação de Göpel, esse precioso teólogo do Novo Testamento, Jesus se senta à mesa com os pecadores para ofertar a eles a salvação.